Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 2, que tem como título Inquietos e Rebeldes. O verso dessa semana está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, e diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Bem, hoje nós vamos perceber como realmente há uma relação entre essa inquietação e a rebeldia, como está claro aqui no título da nossa lição de hoje, inquietos e rebeldes, né? E há uma relação direta, como quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos rebelamos de fato contra Deus, contra a sua liderança, né? E isso como nos torna pessoas inquietas. E aqui nós vamos perceber e aprender, né, justamente com o exemplo do povo de Israel. Povo esse que estava prestes a herdar a terra de Canaã após o exílio. E a gente percebe como a rebeldia desse povo o torna um povo inquieto perante as coisas ali que estão acontecendo. E aqui a gente inicia justamente em Números, capítulo 11, do verso 1 ao 15, não vamos ler todo esse texto, mas aqui é justamente o momento em que o povo ele está reclamando, porque está comendo maná há quase um ano. Deus ele presenteia o povo com o maná, maná esse que além de ser um alimento, né, para saciar ali fisicamente a necessidade de cada uma daquelas pessoas, também era, como nós vimos no trimestre anterior, um ensinamento com relação à questão do sábado. Lembrem que na sexta-feira eles deveriam colher o maná em dobro, né, em porção dobrada, de acordo com o número de cada um ali da sua família, com o número dos membros da sua família. E isso também era um ensinamento, né? Era uma maneira didática de Deus ensinar, reensinar, digamos assim, o povo com relação à importância desse dia especial. E aqui o povo ele começa a reclamar, não quer mais o maná, começa a questionar, dizendo que era muito melhor antes, lá no Egito, enquanto eles eram escravos. Veja só o que esse povo fala em Números, capítulo 11, verso 4 ao verso 6. Diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. A lição, olha só que a lição ela traz aqui para nós, na lição de domingo, com relação a isso, né? Eles também devem, falando do povo de Israel, eles também devem ter sofrido de memória seletiva severa, ao se lembrarem da comida e se esquecerem da escravidão e da incrível miséria. Perceba como realmente era uma memória seletiva severa, porque eles lembravam do alimento que comiam lá no Egito, né? E reclamando porque Deus mandava o maná e eles estavam se alimentando ali do maná, mas esqueceram de toda a miséria e escravidão que eles vivenciavam, toda a humilhação que eles vivenciavam lá enquanto eram escravos na terra do Egito. Perceba o nível em que eles chegaram, né? E a gente às vezes olha assim nossa, como o povo pode realmente ter feito isso? Que absurdo reclamar do alimento que Deus mandava para eles, questionando que era muito melhor o alimento do Egito, enquanto eles eram humilhados lá na terra do Egito. Que absurdo! Isso aqui está para nós olharmos e aprendermos e realmente relacionarmos a nossa vida, a inquietação que nós vivenciamos hoje, né? Prestes também a herdar a terra prometida. Lembra, o povo aqui estava prestes a herdar a terra prometida. Estava prestes a herdar Canaã. E aqui eles estão inquietos porque estão se tornando justamente rebeldes, são rebeldes, estão se rebelando contra Deus e contra a sua liderança. Aqui diz assim, ó, no finalzinho da lição de domingo: Deus não é indiferente às nossas inquietações. E ele deu, em resposta a essas reclamações do povo, ele deu codornizes para saciar a fome do povo, mas o desejo real de Israel não era de carne.
Quando estamos inquietos, o objeto da nossa ira é às vezes apenas o gatilho e não a causa do conflito. Lutamos porque há um problema mais profundo afetando nossos relacionamentos. Israel se rebelou contra a liderança de Deus, algo com o que devemos ter cuidado, pois é mais fácil ter essa atitude do que pensamos. Assim como Israel, a gente percebe que na nossa vida não é tão difícil a gente se rebelar contra a liderança de Deus. Não é tão difícil, não. É algo que acontece realmente de forma fácil, a gente se rebelar contra a liderança de Deus. E aqui, na pergunta que tem lá no final da lição de segunda-feira, às vezes a gente passa batido essas perguntinhas lá do rodapé da lição, diz assim: embora seja fácil criticar a liderança da igreja, nossa igreja e nossa vida espiritual não seriam melhores se intercedêssemos em favor de nossos líderes, mesmo quando discordamos deles? Aqui, essa pergunta está relacionada a uma outra rebeldia. Nós falamos da rebeldia do povo. Agora nós temos aqui também na lição, em Números capítulo 12, a rebeldia é uma rebelião na elite do povo de Israel. Na elite, na liderança, no meio dos líderes ali, houve também uma rebeldia. Aqui a gente percebe que essa rebeldia, aparentemente, né, essa reclamação de Miriam e Arão, era por causa da esposa estrangeira, Zípora, né? Uma Midian, uma esposa estrangeira que veio vinda de Midian. E eles reclamaram disso, essa esposa Zípora, estrangeira da terra de Midian. Mas, na verdade, aqui nós vamos perceber em Números, capítulo 12, verso 1 ao 3, que o foco dessa queixa, o foco dessa reclamação não era de fato Zípora, mas era o dom profético. Percebe só, Números 12, capítulo 12, verso 1 a 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui, portanto, a queixa de Miriam e Arão era justamente o dom profético. O foco da reclamação era o dom profético. E a gente percebe aqui no finalzinho da lição de segunda que diz assim: o castigo a Miriam, né? Miriam, ela foi por conta dessas queixas, por conta dessas reclamações, ela foi ali acometida por uma lepra temporária. E diz assim: o castigo a Miriam com uma lepra temporária comunicava o descontentamento divino com os dois irmãos. Esse castigo promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido. E agora, em vez de críticas e inquietações, vemos Arão implorando por Miriam e Moisés intercedendo por ela. Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo. Ele ouviu e curou Miriam. Então perceba que essas duas inquietações, tanto a inquietação do povo, a rebelião do povo com a liderança e também a rebelião dentro justamente ali da elite do povo, dentro também da própria liderança ali desse povo, e isso a gente percebe que está tudo interligado, né? E essa pergunta final, que justamente, né, que não seria mais fácil, embora seja mais fácil criticar a liderança da igreja, será que nossa igreja, nossa vida espiritual não seriam melhores se intercedêssemos em favor de nossos líderes, mesmo quando discordamos deles? Essa pergunta ela se encaixa dentro dessas duas rebeliões. É muito fácil nós olharmos, discordarmos, reclamarmos, nos rebelarmos, né? Realmente nos rebelarmos contra a liderança de Deus, contra a liderança da igreja. É muito mais fácil do que a gente sentar, ajoelhar, melhor dizendo, e interceder por cada um dos líderes, interceder por cada uma dessas pessoas, por mais que discordamos de algumas coisas. Isso seria muito melhor, e a gente percebe que essa lepra temporária que acomete Miriam tem justamente esse objetivo, né? Olha só, Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo. E no final ele curou Miriam. Que atitude? De interceder, de orar, independente das discordâncias, é ajoelhar e orar, para que então Deus ali possa estar resolvendo todas as questões, para que nós possamos viver então
unidos com o mesmo objetivo, apesar de discordarmos em algumas coisas. É isso, né? Precisamos compreender que o objetivo é sempre o mesmo, por mais que possamos pensar diferente em alguns aspectos. E aqui, então, Deus, ele ouve e cura Miriam. E a gente percebe, né, essa liderança, então, se unindo novamente. Isso é muito importante. No decorrer aqui do estudo da nossa lição, a gente percebe justamente a questão, né, que a inquietação leva à rebelião. E aqui a gente separei um trechinho da lição de terça-feira que diz assim: quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. E qual é o contexto que essa frase aqui ela foi relatada? Dentro do contexto dos espias, dentro do contexto do relatório dos espias. Lembre o que nós falamos aqui agora. Esse povo está prestes a herdar Canaã. E aí é enviado 12 espias para literalmente espionar a terra que eles ali iriam herdar. E ao retornarem, eles voltam com um relatório, que de início esse relatório parece bom, parece favorável, digamos assim, parece animador. Mas de repente, no meio do relatório, ali a coisa desanda e alguns espias ali, na verdade a maioria dos espias, começam a dizer coisas negativas que atrapalham então essa visão de que eles realmente iriam herdar essa terra. Nós vamos ver aqui em Números, capítulo 13, verso 30 ao verso 33, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então perceba que, tirando Josué e Caleb, os outros espias, eles desanimaram literalmente o povo. Voltaram com um relatório ali aparentemente bom no início, falando ali da fertilidade da terra, né, de todas as coisas boas que aquela terra tem, mas falaram: não é possível a gente herdar essa terra. É impossível. É impossível, somos pequenos, somos em menor número, não vamos conseguir conquistar essa terra de maneira nenhuma. E aqui justamente foi a frase que eu li dentro desse contexto. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. Perceba a inquietação dessas pessoas. Quando recebem esse relatório, é claro, eles vão ficar inquietos. Como então nós não vamos conseguir conquistar essa terra? Mas aí eles não conseguem andar pela fé, porque Deus tinha prometido essa terra. E a promessa de Deus iria se cumprir. Deus tinha prometido. Mas então, eles, inquietos diante dessas informações que os espias trazem, eles não conseguem andar pela fé. E então, eles resolvem não ir, e eles querem apedrejar Caleb e Josué, inclusive, porque Caleb e Josué estavam querendo animar o povo, dizendo: gente, vamos confiar. Olha só o que Caleb fala em Números 14, verso 19, diante desse contexto. 14, verso 9, perdão, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Aqui Caleb tentando animar o povo: não sejais rebeldes, Deus prometeu, nós vamos conquistar essa terra, por mais que aparentemente aos nossos olhos tenham essas dificuldades aí que os outros espias trouxeram. Não temais, Deus é conosco, não sejas rebeldes, dizendo ao povo de Israel, né? E aqui então o povo de Israel ele se rebela,
Ele quer matar literalmente Calebe e Josué. E aqui, em consequência dessa questão, Deus então ele resolve que esse povo ele não entraria mais na terra prometida. E eles então ficariam vagando ali por quase 40 anos no deserto, né? E essa geração de fato não entraria. E interessante que isso parece um juízo de Deus, né? Mas como diz aqui no finalzinho da lição de quarta-feira, não é um juízo, mas é graça. Como aquela geração seria capaz de conquistar as poderosas cidades e estados de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar no Senhor? Como seria uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? Entenda, Deus ele precisava de um povo para herdar aquela terra, um povo que fosse luz às nações vizinhas, um povo que fosse um exemplo de confiança às nações vizinhas. E como esse povo seria isso? Se não confiavam, como o povo poderia ser luz, como diz aqui, se eles mesmos tropeçavam na escuridão? Então não era apenas um juízo de Deus, mas era graça, porque Deus precisava de um povo ali que realmente confiasse nele, que fosse realmente um exemplo, que realmente fosse luz para as nações vizinhas. E era esse povo, esse tipo de povo que Deus precisava que conquistasse a terra de Canaã. E por isso Deus, então, ele não permite que esse povo conquiste essa terra. Mas esse povo ele tenta conquistar a si mesmo. Quando eles percebem as consequências, né, ou a consequência desse erro, dessa rebelião deles contra Deus, né, eles tentam consertar o problema. Eles tentam consertar e resolvem ir. Não, vamos lá, vamos conquistar, porque Deus prometeu para a gente que a gente vai conquistar, e vamos lá, não tem esse negócio de que agora a gente não vai entrar mais não. Era uma promessa de Deus, diziam eles, né? Deus tinha prometido, nós vamos sim conquistar essa terra prometida. E eles vão, mas sem o aval de Deus, porque Deus já tinha lhe dito que não, eles não entrariam mais nessa terra. Né? Israel como nação conquistaria, mas não esse povo, não essa geração. E eles vão, e eles perdem, né? E eles perdem a luta, eles perdem a batalha, não conseguem entrar na terra prometida. E aí vem a pergunta, mas eles não se arrependeram? E eles, ao se arrependerem, por que Deus então resolveu não permitir que eles entrassem? Porque alguns podem perceber, na verdade, alguns podem pensar dessa maneira. Bem, o povo se rebelou, não quis entrar, achou que não era capaz, que Deus não protegeria, que Deus, enfim, que eles não conseguiriam conquistar a terra prometida, mas Deus tinha prometido. E agora, no momento em que eles voltam atrás e resolvem ir, por que Deus então não permitiu que eles entrassem, protegessem eles e fizessem então eles ganhar essa batalha, essa conquista? Por que aconteceu isso? Porque aí eles já não estavam sendo movidos pela fé realmente, mas pela presunção. E perceba só que a lição deixa bem clara essa diferença de fé e presunção. Presunção, a falsificação da fé, é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas de Deus, mas as usa como fez Satanás para justificar a transgressão. Entenda a diferença? Você entende a diferença? A fé reivindica as promessas. A presunção também reivindica as promessas de Deus. Agora, a fé usa essas promessas e essas promessas elas vão produzir frutos de obediência. A presunção usa as promessas de Deus como justificativa da transgressão. Foi o que o povo fez. O povo ele não estava indo ali realmente reivindicando as promessas e através dessa reivindicação das promessas produzindo frutos de obediência, porque se eles compreendessem as promessas através da fé, eles entenderiam que naquele momento eles deveriam obedecer a Deus e não ir mais em frente com o plano de conquistar Canaã. Mas eles foram presunçosos, ou seja, Deus me prometeu entrar nessa terra, então agora eu vou ir. Mas a promessa de Deus estava justificando a transgressão deles. Por quê?
naquele momento, se eles fossem obedientes, eles não iriam, porque Deus já tinha dito que aquela geração não entraria na terra de Canaã. Ponto. Então entenda a diferença. Bem, na lição de hoje, então, nós vimos ali algumas questões muito importantes, né? Como que a ingratidão deixa a gente inquieto. Essa memória seletiva, né, de não lembrar as bênçãos que Deus nos concedeu e olhar para o momento, às vezes pode ser um momento que pode ser difícil, nos deixa inquietos e nos faz esquecer de tudo que Deus já fez por nós. Né? E como é importante intercedermos pela liderança e não criticarmos apenas, não apenas criticarmos a liderança de Deus. E como é importante nós usarmos as promessas de Deus para gerar frutos de obediência na nossa vida e não sermos presunçosos. É isso mesmo. E tudo isso que nós vimos aqui, nós precisamos nos enxergar dentro desses contextos. Porque é muito fácil olharmos para esse povo e criticarmos esse povo. Mas será que se nós estivéssemos lá, nós faríamos diferente? E aí eu faço outra pergunta. Será que hoje nós fazemos diferente? Né? E fica então aí para a nossa reflexão de hoje. Mais uma vez, foi um grande prazer aqui estar com você e a gente se vê então no próximo estudo. Até lá!